Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Professores Apaixonados, edição de 2026. Se você chegou até aqui, parabéns! Nossa jornada está muito interessante, a gente está trocando conhecimento, aprendizado, com muitos exemplos práticos de membros, de pastores. E essa aula vai ser muito especial. O nosso tema é Pastoreando Unidades. E aqui comigo no estúdio já estão os nossos convidados da aula de hoje. Pastor Marcos Santiago, seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Ayane. É bom, mais uma vez, em mais um ano, estarmos juntos no curso Professores Apaixonados. E, de fato, essa aula vai ser extremamente especial por meu amigo, pastor Denis, minha dupla missionária. Seja bem-vindo, pastor. Olá, Ayane. Olá, pastor Marcos. É uma alegria ter sido convidado para estar com vocês nesta aula. E eu quero começar a aula de hoje já mandando alguns abraços, né, pastor? Opa! Eu sei que a gente trouxe aí nas aulas anteriores pessoal do Rio, de Minas Gerais, e aí o pessoal do Espírito Santo tá assim um pouco carente, né, pastor? Eu sou do Espírito Santo, pastor Denis também é, não é, pastor? Eu sou de Minas Gerais, mas desenvolvi boa parte do meu ministério nas terras capixabas. Pronto, então agora complementa mandando um abraço, já somos representados. Bom, eu sou de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu digo que é a capital. Então eu mando um abraço para todos os professores apaixonados dessa cidade, da mega cidade. Mas lá no Espírito Santo eu fiz uma listinha aqui. Eu amo muito os capixabas, amo aquele estado. E eu tive a alegria de estar ali já em algumas igrejas. Eu vou citar algumas delas aqui. Guarapari, a Juliana Porto Will, espetacular líder da Escola Sabatina. Tivemos um congresso lá no ano passado. Foi maravilhoso. Um forte abraço para vocês aí de Guarapari. Eu tenho aqui também o pessoal de Afonso Cláudio, a Zilene. Me receberam muito bem, Afonso Cláudio, e me serviram uma comida deliciosa. E eu estudo a Bíblia com o pessoal de Afonso Cláudio, inclusive por causa dessa experiência que tive com eles. Mas aí a gente vai um pouquinho agora para a AS. E lá na AS tem o pessoal lá da igreja de Linhares, especialmente a igreja de Interlagos. Quero mandar um abraço para a Keila e quero mandar também para o Davi. Eu fui a Interlagos, eles sabem que o que eu mais gosto de comer é angu e quiabo. E me fizeram 10 quilos de quiabo, falaram, pastor, presente para você. Um abraço para vocês, que Deus abençoe todos. Esses são os abraços que eu quero mandar nesse início de aula. Pastor Denis também tem alguns, né, pastor? Eu tenho, mas na verdade eu não trouxe uma lista. Eu vou tentar ser econômico e abrangente ao mesmo tempo. Então, por meio do irmão Mazinho, lá da igreja de Santa Teresa, que está na geografia da Sul Espírito Santense, eu quero cumprimentar todos os líderes de mordomia e todos os professores das unidades de ação, porque ele carrega essas duas missões no coração. Então, por meio dele, eu abraço a todos. Muito bem. Bom, recados enviados, está todo mundo feliz. Pastor Denis, eu quero começar o nosso tema de hoje com você. O tema é Pastoreando Unidades. O que é ser um pastor de unidade de ação? Eu acho que talvez a maneira de nós começarmos a responder essa pergunta é dizendo o que não é. Então, ser o pastor em uma unidade de ação não é você assumir um cargo, não é você assumir uma função. Ninguém é eleito para ser pastor numa unidade de ação. Você pastorear uma unidade de ação é você assumir uma missão espiritual. Qual missão? A missão do cuidado. A missão que foi dada não pela igreja apenas, mas que foi dada pelo próprio Cristo. Ele disse para Pedro, se você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Então, Ayane, pastorear uma unidade de ação é você cuidar daquelas pessoas que estão ali sob a sua responsabilidade. Aliás, qualquer líder na igreja, independentemente da função que ele tenha, qualquer líder na igreja, a primeira tarefa dele é cuidar das pessoas que ele lidera. Tudo mais vai ser consequência disso. Interessante, né, pastor? Porque a gente amplia o conceito de cuidado para a perspectiva de vida. A gente cuida da vida com a própria vida. E não dá para cuidar da vida apenas no prédio da igreja no sábado pela manhã.
Então, o pastoreio eficaz e espiritualmente abrangente, ele requer que nós estejamos com a pessoa em outros ambientes onde a vida dela acontece. Na casa, se possível, no trabalho, numa recreação. Então, a gente precisa ampliar o nosso envolvimento com esse nosso aluno, que deixa de ser aluno e passa a ser, de fato, irmão em Cristo. Talvez eu, como professor e pastor ali da unidade, me torne um irmão mais velho, mais experiente. E sem dúvidas, esse raciocínio, ele nos leva a concluir que, através dessa proximidade que o pastoreio permite, o pastoreio compartilhado, no caso, né, eu acolhendo, eu visitando, eu estando, fazendo parte da vida do membro da minha unidade, a questão do discipulado fica mais fácil, né? Porque a proximidade aumenta. E aí, pastor, dentro disso, como são as relações de discipulado na unidade de ação? É bem interessante, né? Dentro da fala do pastor Denis, quando a gente pensa que o pastoreio ou o ser pastor não é uma função em si, a gente começa a pensar nas necessidades básicas do ser humano. Então, dentro de uma unidade de ação, a minha pergunta é: quem é esse ser humano? Enquanto mulher, enquanto jovem, enquanto pessoa da terceira idade, enquanto pessoa com deficiência ou pessoa que tenha alguma necessidade de ajuste de comunicação, de ajuste de relações, até com base na arquitetura do ambiente chamado igreja, ou necessidades básicas. Então eu preciso conhecer esse ser humano. E esse ser humano que vai ser discipulado, a gente está falando de alguém que precisa aprender. E esse aprender não é apenas aprender a teologia da igreja enquanto informação, mas é aprender o conceito de Deus, quem é Deus, no cotidiano da relação. A irmã White até comenta que a verdadeira religião se dá quando estamos em contato com o outro. Então, se não houver esse contato, a aprendizagem ela é limitada, porque exige-se mais daquele aluno, do aprendiz, que ele busque o conteúdo, que ele busque informação, e talvez ele não tenha todas as ferramentas para isso. Então, dentro do ambiente da unidade de ação, eu penso que o pastoreio ou a discipulado se dá por convivência, é uma convivência num junta-panela, num culto do pôr do sol, porque o membro novo pergunta: o que é um culto do pôr do sol? O que é um culto familiar? Então, não apenas ensino a fazer um culto familiar, como eu digo para ele: você é família para mim. O próprio processo de aprendizagem da lição, como é que se estuda a lição? Porque a pessoa nova na fé, ela estudou a Bíblia às vezes uma vez por semana, pastor Denis, com o seu instrutor bíblico. Mas no contexto de escola sabatina, ela tem que estudar a Bíblia diariamente. Mas como é estudar a Bíblia diariamente? Então, esse discipulado se dá participando de todas as necessidades, suprindo-as. E aí é um exemplo de Cristo, né? Depois você pode dizer: siga-me. E esse seguir-me no contexto da unidade de ação, talvez seja formar um novo professor da escola sabatina, ou um novo líder para a igreja a partir desse novo membro que agora, nessa relação com o professor, vai aprender e vai se colocar à disposição para servir melhor. E, pastor Santiago, seguindo aqui o nosso programa, quantas pessoas foram batizadas na União Sudeste nos últimos 2 anos? Aproximadamente 35 mil pessoas. Essa pergunta é interessante porque a minha reflexão essas pessoas estão nas igrejas. E aí, na sua igreja, onde estão as pessoas que foram batizadas nos últimos 2 anos? Você sabe o nome dessas pessoas, o endereço dessas pessoas, como essas pessoas têm sido cuidadas? E isso é importante. E por que o pastor Denis vai responder para a gente agora? O que acontece quando um novo discípulo não é acompanhado, pastor? A pessoa que acabou de chegar para a igreja e ela não recebe cuidado, ela não é acompanhada, ela fica numa condição de vulnerabilidade. Porque a fé dela ainda é frágil. Ela está conhecendo um novo mundo. Ela vai ter que se adaptar a um estilo de vida que até então era desconhecido para ela. Porque nós precisamos ser honestos e admitir,
O estilo de vida adventista, ele é diferente do que Verdade. você encontra em outros círculos religiosos. Então, se ela acabou de chegar para a igreja, é um novo converso, não tem assistência, não recebe cuidado, existe uma possibilidade grande de ela abandonar a fé. Aliás, nos nossos círculos, às vezes, o pastor Marcos sabe disso e sabe melhor do que eu, existe um debate que eu considero ele um falso debate. Que aspecto? O que é importante para que o novo converso permaneça na igreja? Aí normalmente se diz, olha, ele precisa de ter amigos, ele precisa de fazer amizades, pelo menos 7 amigos. Uma outra linha diz assim, não, essa pessoa precisa conhecer mais profundamente as doutrinas da igreja, a verdade com mais propriedade. E a rigor, o novo converso ele precisa das duas coisas. Ele precisa de vínculo e ele precisa da verdade. Agora, se o novo converso ele não é assistido, ele não é acompanhado, aquela decisão espiritual ela corre o risco de se transformar numa experiência solitária. E a fé não foi feita para ser vivida de maneira isolada. Cada crente é parte do corpo de Cristo. Então, o desenvolvimento ele se dá nesse vínculo que nós temos uns com os outros no corpo de Cristo. E até pensando no ciclo do discipulado, é importante também que ele se sinta pertencente, né? Então, ou seja, aquele trabalho que faz ali com o novo converso de já inserir ele em alguns departamentos, traz o senso de pertencimento a ele, não só da questão de, ele tem uma amizade, ele tem um vínculo aqui com a igreja, mas eu acho que ele pertence à igreja não só como um ouvinte, porque acontece muito isso, né? Acabei de me batizar, eu fico ali na igreja só ouvindo porque eu ainda não sei tanto Uhum. assim para atuar, né? Mas é interessante nesse projeto que a gente tem aqui na União do Ciclo do Discipulado, que ele já entra fazendo parte mesmo Apto da a liderança, servir. apto a servir, e ele se sente, olha, eu pertenço à missão dessa igreja, né? E isso é muito interessante. Recentemente eu batizei um senhor, o nome dele é William, de Cachoeiro, do Itapemirim. Já imagino que ele seja um dos professores de escola sabatina, por causa do interesse espiritual e da maturidade espiritual com a qual ele chegou na igreja. Ele já chegou muito maduro. Nós estávamos num almoço após o culto e ele me falou assim, pastor, eu assisti um sermão do pastor Ayrton, presidente da Associação Geral, um novo na fé, falando o nome do presidente e dessa organização do ponto de vista macro da igreja, demonstra alguém que teve interesse, autonomia, buscou esse conhecimento. E aí, quando eu penso nele, eu imagino, espero que ele não esteja lá sentado no banco, consumindo o nosso produto religioso e dizendo assim, quando vai ser a minha vez de dizer que eu também consigo compartilhar conhecimento, compartilhar a fé. Estou falando de um professor universitário, inclusive. Então, a gente precisa entender que ser parte do corpo é ser útil ao corpo. O dedinho mínimo do pé, quando eu bato esse dedo mínimo em alguma quina, gente, dói o coração. Vem assim, até o velho homem, vem, meu pai. Mas sem esse dedinho mínimo, eu vou ter dificuldade no equilíbrio corporal, vou ter problema na minha estrutura do esqueleto, e isso vai me gerar uma série de problemas. Ou seja, nós todos somos úteis e importantes. E o novo na fé, ele hoje vive uma nova permissão no corpo da igreja. Ele é visto como alguém que é útil e útil imediatamente. Sim. E tentando somar aqui uma declaração, um pensamento, aquilo que vocês colocaram, a gente não pode perder de vista a analogia entre uma criança recém-nascido e o novo converso. O novo converso, ele precisa na igreja de um espaço, de um ambiente seguro para que ele possa dar os tropeços dele enquanto ele aprende a caminhar. Quando nós somos crianças, o fracasso assim, ele não nos afeta tanto. Nenhuma criança que tem 2 anos de idade, depois que tropeça e cai, pensa, puxa, estou morrendo de vergonha, acho que eu nunca mais eu vou tentar andar de novo.
Eu não quero que ninguém me veja cair novamente. Prefiro desistir de andar. Isso não acontece. O novo converso, ele vai engatinhar, ele vai tropeçar, algumas vezes ele vai cair, mas é um processo de adaptação. Agora, na medida em que ele se sente mais seguro, que ele vê um ambiente propício, mais rapidamente ou com mais desenvoltura ele vai caminhar. Muito bom. E a gente está falando aqui do Novo Converso e também do pastoreio, né? Existe uma semana do pastoreio compartilhado, que é algo dentro do calendário da igreja. Eu queria que o pastor Denis explicasse para a gente um pouquinho melhor, para os professores que estão nos assistindo entenderem o que é essa semana, todos podem participar, como funciona. Vamos pensar no calendário, e no caso, nesse ano, do dia 19 de agosto ao dia 24, vamos pensar no calendário, mas, por favor, você que está nos acompanhando agora, não pense no pastoreio compartilhado como sendo um projeto ou, menos ainda, como sendo um evento. O pastoreio compartilhado, ele é um movimento intencional da igreja que busca cuidar das famílias da igreja. Nesse ano em particular, nós vamos dar uma atenção toda especial aos novos conversos por meio do Ministério da Visitação. Então, nós temos ali no nosso calendário, lá no mês de agosto, repito, 19 a 24 de agosto, essa janela que vai proporcionar a todos nós a oportunidade de bater na porta do novo converso, nos aproximarmos dele, numa visita pastoral, com a finalidade de abençoar, de ajudar, de edificar, de orar com ele, de buscar a edificação da fé desse novo converso. Nossa, extraordinário, pastor Denis. Eu já pego carona na sua resposta aqui e já falo para você, professor. Eu te represento, eu tenho a alegria de liderar pessoas dessa área da Escola Sabatina e eu quero te pedir, por favor, que você se envolva com o pastoreio compartilhado, que você já se organize procurando secretária da Escola Sabatina, secretária da igreja, para pegar os nomes de pessoas que foram batizadas nos últimos 2 anos. E é um pedido mesmo de você provocar uma revolução espiritual na sua igreja por meio da visitação. Seja a criança, seja um adolescente, um jovem, casais. Eu fico imaginando como vai ser transformador para você, professor de escola sabatina, quando alguém abrir um sorriso e dizer: seja bem-vindo em minha casa. Que Deus te use para isso, o Espírito Santo já vai se mover e a gente acredita que será um movimento revolucionário e espiritual no nosso território. E, pastor Santiago, o que os novos conversos, eles esperam da unidade de ação? Veja, eu fico pensando, né? Eu sou adventista de nascimento. Eu fico pensando, o que é ser um novo converso? Então, eu nunca tive esse estranhamento na comunidade adventista. O que é ser um novo converso? Então, existem perguntas que são difíceis para que eu responda, e se são difíceis para mim, eu fico imaginando que é porque é uma condição difícil para quem está chegando. O pastor Denis mesmo havia comentado sobre esse processo de chegada tão desafiador. E eu fico pensando, Ayane, que há muitas perguntas que um novo converso faz. Será que eu vou ser amado? Será que eles vão me aceitar? Será que a minha roupa está adequada? Será que isso que eu comi agrada a Deus? Será que esse lugar que eu estou frequentando, eu tenho que parar de frequentar? Na minha casa, se eu sou o único adventista, será que eu continuo me relacionando com eles ou me sentando à mesa? Se a minha família toda se converteu, como nós seremos vistos pelos amigos? Que na semana passada nós estivemos juntos numa festa e aí rolou de tudo naquela festa. Então, diante dessas muitas perguntas que o novo converso faz, nós somos resposta. Nós que já estamos um pouco mais maduros na fé, nós somos resposta para eles. E aí a gente precisa, eu diria assim, tentar se colocar no lugar e fazer essa pergunta para eles. Você que foi um novo converso, como foi sua experiência? Pergunte para os membros da igreja como é que foi a experiência, onde foram as maiores dificuldades, maiores desafios, e a partir das perguntas e respostas, a gente vai conseguir criar aquele que vai ser um modelo da minha igreja para o atendimento a essas pessoas.
Muito bem. E, pastor Denis, como essas visitas devem acontecer? Eu queria que você desse assim, um passo a passo para gente. Pastor Marcos Santiago mencionou algo aqui que é o ponto de partida. Então, existe um grupo de pessoas, existe um grupo que será visitado. Esses nomes eles são coletados a partir da secretaria da igreja, porque na secretaria da igreja você tem a relação daqueles que foram batizados, por exemplo, nos últimos 2 anos. Mas a secretaria da escola sabatina é que sabe em qual unidade de ação estão essas pessoas. Então, isso, por assim dizer, já apresenta para nós uma divisão natural, tranquila. Ou seja, nas unidades de ação estão as pessoas a serem visitadas, os novos conversos, pelos professores daquelas unidades com auxílio do pastor, porque afinal de contas a pastoreio é compartilhado, né? Com auxílio do pastor. Então, essa divisão de estabelecer quem vai ser visitado e por quem essa visita terá lugar, vai acontecer, nesse ano de 2026, pastor Santiago, ficou muito natural. Ficou mais natural do que nos anos anteriores. Agora, uma vez que essa divisão é feita, então agora o visitador ele precisa tomar alguns cuidados. Não é nada complexo, não é difícil, pelo contrário, é simples. Mas exatamente porque é tão simples, corre-se o risco de ser deixado de lado, de tão Sim. simples que é. Por exemplo, você precisa fazer um contato prévio com essa pessoa que será visitada. As pessoas não gostam de ser surpreendidas quando se trata de uma visita. Elas querem se preparar para receber o visitador. Elas querem abençoar também o visitador. Então, é preciso que você sincronize a agenda com a pessoa que vai ser visitada. E uma vez que a data foi estabelecida, a questão da pontualidade, ela é muito importante. Ela diz muito a respeito do quanto você considera aquela pessoa. E estando em contato com aquela pessoa ou com aquela família, é absolutamente importante demonstrar de maneira genuína simpatia e interesse. Como é que eu posso demonstrar simpatia e interesse? Por exemplo, tendo disposição para ouvir. Normalmente, quando a gente sai para fazer uma visita, a gente já sai com uma porção de coisas boas na cabeça para apresentar a pessoa que está sendo visitada. Mas nessa visitação é preciso que haja a disponibilidade, a disposição do visitador em ouvir, e muitas vezes mais ouvir do que falar. Aliás, tem alguém que disse o seguinte: conquista os outros não quem fala, mas quem ouve. Então, quando você se dispõe a ouvir a pessoa que você está visitando, você já começa a ganhar o coração daquela pessoa, porque hoje ninguém para ouvir É ninguém. verdade. Então, essa disposição de ouvir é muito importante. Mas não apenas ouvir. Você precisa abrir a palavra. Você tem uma mensagem para levar para aquela pessoa, para aquela família. E é uma visita intencional, então você, mais ou menos, você tem que ter um norte, você precisa saber o que, em linhas gerais, você vai abordar numa visita como essa. Se eu estou visitando um novo converso, e esse aqui é o nosso foco, eu preciso ensinar o novo converso a desenvolver uma vida de comunhão com Deus, porque essa expressão ela é muito familiar para nós. Comunhão com Deus, aí você já pensa logo em levantar cedo, dedicar a primeira hora do dia para ler a Bíblia, para estudar a lição, para orar. Nós estamos familiarizados com isso, mas o novo converso não, ele não tem nem noção do que seja isso aí. Então, é preciso ensiná-lo a desenvolver o hábito de ter a comunhão com Deus. É preciso verificar se o novo converso, ele, em primeiro lugar, tem uma lição da escola sabatina. E se ele sabe estudar uma lição da escola sabatina, porque vejam, para ele é tudo novo. E aliás, o mês de agosto, o pastor Santiago, é o mês do O maná, mês do né? maná, exatamente. É uma, Já estava é uma, aqui, meu coração já estava pulsando já. então, além desse tipo de preocupação, Ayane, já que você fez a pergunta, nesse tipo de visita, nós estamos preocupados que o novo converso ele cresça em fidelidade.
em todas as áreas da vida. E quando eu falo em fidelidade, eu preciso ser bastante claro nisso aqui, porque a gente tem a tendência de reduzir a fidelidade a alguns aspectos da vida cristã. Mas a fidelidade, ela abrange toda a nossa vida. Então passa pela guarda do sábado, passa pela relação matrimonial, passa pela a maneira como você administra os seus recursos, dízimos e ofertas, cumprimento de missão. Então é uma oportunidade que nós teremos nessa semana de trabalhar todos esses aspectos com essas pessoas. Claro, um outro princípio fundamental, a visita deve ser breve. Não tem como a gente aqui estabelecer um tempo, porque a própria visita ela vai ditar o ritmo e o tempo que você vai precisar investir ali. Mas, via de regra, precisa ser breve. E depois de ler a Bíblia, é hora de você orar. Pare para ouvir as necessidades e os pedidos de oração da pessoa que você está visitando. E na oração, inclua os pedidos dessa pessoa. Os motivos pelos quais você está ali visitando. Aquela pessoa, a sua família. Aliás, esse momento da oração é quando a gente tem a oportunidade de colocar as necessidades do visitado em contato com o céu. E depois, quando você terminar a visita e não estiver ali mais, manda uma mensagem para a pessoa. Fantástico. Estou orando por você, estive contigo nessa semana, na semana passada, agora estamos aqui fazendo o culto de pôr do sol e a minha família está orando por você. Muito bom. Só aproveitando aqui no contexto do que o pastor Denis está dizendo, e retomando até uma fala minha, né, no contexto de eu não ter experimentado essa experiência de ser um novo converso, mas como adventista, eu já tinha noção desses conceitos. Então, muitas pessoas que a gente está chamando de novo, ou novo converso, a gente chamaria também de recém-batizados, algumas já são adventistas. Então, essa linguagem, esse idioma adventista, acaba sendo comum, porque ele ouve os pais e tal, mas essa pessoa também precisa ser visitada, e ao ser visitada, a visita é muito mais de confirmação de uma fé que é histórica e geracional, e não necessariamente de você fortalecer algumas áreas da fé que foram se quebrando por falta de vínculo, de pertencimento e tal. A gente vai visitar desbravadores, a gente vai visitar jovens que são adventistas de nascimento ou de berço, como a gente diz. Então, dentro dessa sequência que o pastor Denis citou, ela pode ser usada para qualquer personalidade, né, do ponto de vista do recém-convertido ou do novo na fé ou do recém-batizado, mas é importante também, eu imagino, que seja preservada realmente a experiência da pessoa, como ele disse, ouvir. Quando os meus pais se separaram, a primeira pessoa a chegar em minha casa foi a minha professora de escola sabatina, a tia Adalgisa. Com certeza ela está fazendo o curso pela 10ª vez. E ela chegou, me lembro que ela orou com a minha mãe e falou assim, olha, vai dar tudo certo para vocês. Naquele momento ali, para mim não era uma quebra da minha fé. Naquele momento ali eu queria entender algumas coisas e a única coisa que eu me lembro é que ela orou com a minha mãe e disse, vai dar tudo certo para você. Essa professora acompanha a minha vida. Ela ora por mim e comigo, como o pastor Denis disse. Manda uma mensagem todas as semanas, pastor Denis. Ela me manda uma mensagem, às vezes de madrugada, e fala assim, ela me chama de Marquinhos. Marquinhos, estou orando por você. Aí ela faz uma oração e eu me sinto muito cuidado, muito amparado por ela. Então, a questão de ser professor não é uma questão de um momento, no ano, uma fase da vida. É uma questão para a vida inteira. E eu, mesmo sendo adventista desde o nascimento, né, essa minha condição de fé geracional, eu sinto que ela seguiu esse passo a passo que o pastor Denis deu, e por isso eu me sinto muito amado, cuidado, me sinto muito pertencente à igreja. Nunca quis deixar os caminhos de Deus, porque nunca os membros deixaram de me acompanhar nas minhas demandas familiares. Muito bom. E para fechar essa parte da estrutura da visita, pastor Denis, é importante ir em dupla, em trio? Por que é importante sempre estar em dupla ou trio, ou mais, né? Na verdade, não existe nenhum imperativo bíblico determinando que a visita deva
acontecer de 2 em 2 ou de 3 em 3, mas é algo que é altamente saudável. Porque você visitar por meio de duplas ou de trios, você fortalece o cuidado, né, o apoio mútuo ali dos visitadores, e ao mesmo tempo você protege o processo. O que eu quero dizer com isso? Vou ser bastante claro nisso aqui. Eu considero extremamente inconveniente uma mulher receber, por exemplo, a visita de um irmão, ainda que seja o professor da sua unidade de ação. Uhum. Agora, imagina se ele vai acompanhado da esposa, ou vai acompanhado de um outro líder da igreja. Então, você está protegendo ali o processo. Demonstra cuidado, né? Isso demonstra cuidado, demonstra zelo, demonstra preocupação com a reputação. Então, há uma série de ganhos de benefícios em você desenvolver o Ministério da Visitação formando duplas, formando trios. Em algumas circunstâncias, talvez até a unidade toda Sim, sim. seria interessante que ela estivesse presente. No caso de alguém, por exemplo, que está talvez acamado, não é? Então, Sempre avisando antes, né, pastor? É é. importante, igual você falou, né? Avise antes, estamos indo em Uma 3 coisa, pessoas, uma coisa eu grupo posso te todo. assegurar: quem avisa antes sempre é abençoado. Como dizia quando a gente era menor, quem avisa, amigo é. Mas eu só queria comentar, acho que a fala do pastor Denis foi tão feliz na questão, ele cita proteger o processo, eu diria que proteger também as diversas formas de relações envolvidas na visita. É uma relação conjugal, é uma relação que envolve amizades, é a relação de amigos, são relações do ponto de vista até da comunidade de fé. Então, acho que você foi muito feliz ao lembrar isso, pastor, porque, de fato, eu estou preservando, inclusive, o que vai se pensar sobre o meu casamento ou o casamento da pessoa que eu estarei visitando. O que vai se pensar da minha família, o que vai se pensar do meu compromisso ou do meu testemunho de fé, dependendo do cuidado que eu tenho em relação à visita que eu vou fazer. Então, acho que isso aí é extremamente especial, essencial. A gente tem que pensar assim. E estratégico também. Eu me Uhum. lembro que a minha avó ia visitar e quando era uma casa que tinha criança, ela sempre levava a gente, ali nos 10, Que 11 legal. anos, e ela falava: olha, lá tem 2 crianças. Ela sempre procurava saber antes a estrutura da família. Lá tem 2 crianças. E aí, quando chegar, vocês vão contar a historinha para as crianças. Aí a gente levava um pacotinho de doce, alguma coisa. Então, enquanto ela estava lá visitando os adultos, conversava e tal, a gente estava com as crianças, interagindo. Então, isso Fantástico. também pode fazer parte da estratégia da visitação, né? Você conhecer antes quem você vai visitar. Isso é muito importante, isso é primordial, né? Como vocês Não, e como disseram, a né? gente estava falando, começou falando até de discipulado, você está citando a experiência que a sua avó discipulou você. Uhum. E certamente você vai discipular os seus filhos. Eu costumo dizer assim: se o filho não viu o pai ser missionário, o filho pode não ser missionário. Se o filho nunca viu uma nova igreja sendo plantada, talvez ele não tenha noção de como a nova igreja surge e tem interesse em fazer parte disso. E se o filho nunca visitou alguém na companhia dos pais, talvez no futuro ele vai rejeitar ser visitado por alguém, porque ele não tem noção do como é bom ser visitado por alguém. Sim, muito bom. E partindo agora para o nosso encerramento aqui, eu quero deixar 2 perguntas ainda com vocês. Pastor Santiago, que tipo de linguagem aproxima e acolhe? Muito legal, né? O pastor Denis falou muito bem sobre a questão de ouvir. Eu acho que a linguagem que aproxima é a linguagem espiritual. É uma visita espiritual. Não é uma visita recreativa. Eu não estou indo ali para falar de futebol, para falar de política. Eu não estou indo ali para falar sobre carros, nem mesmo para falar sobre relacionamentos. Eu estou ali para falar sobre Jesus Cristo. Então, a linguagem que aproxima é exatamente essa, a linguagem corporal. Então, se eu levo a Bíblia, é uma linguagem corporal. Se eu estou usando uma camisa, professores apaixonados, os 10 dias de clamor, 365 dias de oração, uma camisa do Sou Missionário, que vocês já viram aqui vários professores nas aulas com a camisa do Sou Missionário, a gente já está comunicando que é uma visita exclusivamente espiritual. E como o pastor Denis disse, vou abrir a Bíblia, vou orar, vou cantar. Então, tudo isso indica uma linguagem assertiva, adequada ao momento,
que não vai gerar interpretações equivocadas, que vai deixar ali uma sensação de que valeu a pena ter recebido e um desejo até de querer uma nova visita. Sim, isso é muito importante. Pastor Denis, como conduzir, essa conversa espiritual de forma natural? Essa pergunta é muito importante porque espiritualidade não é algo que pode ser forçado. Espiritualidade é conduzido. Mais do que isso, é percebido. Então veja, se para além dessa linguagem corporal que o pastor Santiago mencionou, no diálogo ali com a pessoa, com o visitado, é possível que no primeiro momento o teor da conversa esteja relacionado a temas corriqueiros, situações seculares. Não há problema nisso. Mas a partir do momento em que o visitador, por exemplo, faz uma pergunta dessa natureza: como foi que você conheceu a mensagem adventista? Em que circunstância o evangelho te alcançou? Então, você já está conduzindo a conversa daquilo que é corriqueiro, comum, para algo que é mais espiritual, e isso vai dar oportunidade para que aquela pessoa perceba a intenção principal daquela visita, não é? Que é exatamente promover o desenvolvimento da espiritualidade do novo converso. Muito bem. Para fechar aqui o nosso momento, eu gostaria que vocês deixassem, né, um apelo para os professores que nos assistem. Quero começar com o pastor Denis, no sentido, com foco no pastoreio, né, no que a gente falou, dessa questão do papel do professor, né, nosso curso são para os professores, né, nesse sentido do pastoreio, de acolher, de cuidar. O que você deixaria de palavra para eles hoje? Eu gostaria de dizer para todos aqueles que são líderes, né, como nós aqui também somos, ninguém vai reconhecer a nossa liderança se não se sentirem cuidados por nós. Para que uma pessoa reconheça que nós somos líderes, essa pessoa precisa perceber que ela é cuidada por nós. E eu posso deixar aqui talvez um apelo, mas esse apelo nem é meu, esse apelo é do Senhor Jesus. Eu tenho certeza absoluta que você que está nos acompanhando agora é alguém cujo coração é cheio de amor pela pessoa de Jesus. E Jesus fez um pedido para todos aqueles que o amam. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Então que você nesse ano se envolva, se dedique, pastoreio compartilhado. Você que é professor de uma unidade de ação, cuide das suas ovelhas ali, especialmente os novos conversos, porque todas essas pessoas, elas precisam da sua liderança e do seu cuidado. Muito bem, obrigada, viu, pastor, pelas palavras. Pastor Marcos Santiago, sobre discipulado e missão, o que você deixaria para os nossos professores? Acompanhem, andem juntos, comam juntos, chorem juntos. Discipulado, quando a gente pensa em Jesus, o discipulado envolveu Cristo trazendo-os para... Eu até costumo dizer assim, Jesus disse, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, colocar a cabeça. E os melhores lugares, ou os mais confortáveis que alguns discípulos estiveram com Cristo dormindo, eles estavam dormindo debaixo de árvores, enquanto Jesus estava orando por eles. Então, Jesus os chamou para testemunharem dos momentos mais desafiadores da própria vida dele. Então aí a gente mudaria essa perspectiva. Às vezes quando a gente vai trabalhar com o novo na fé, a gente pensa que somente ele tem vulnerabilidades, necessidades, fraquezas, mas Jesus trouxe os discípulos para que eles pudessem perceber as próprias vulnerabilidades dele como mestre, que ele chorou, que ele sentiu fome, que ele foi tentado, e em muitos momentos eles viram Jesus tendo que fugir de algumas circunstâncias contra apedrejamentos, críticas. Então, quando o mestre permite o seu liderado ou o seu discípulo perceber que ele também tem fragilidades, eu acho que esse é um fator poderoso para que a gente consiga se conectar e dizer assim, estamos juntos. Nós estamos juntos e vamos caminhar juntos nessa jornada aí. E aí eu faço um apelo. Eu sou professor de escola sabatina desde os 13 anos de idade.
e pretendo, na eternidade, se Deus me der a oportunidade, continuar sendo professor de escola sabatina lá na minha casinha. Eu vou receber meus alunos, vou visitar meus alunos na casinha deles. Você até citou, né, de levar alguma coisinha. Eu vou levar para todos os meus alunos na eternidade um pouquinho de angu e quiabo. É a minha comida predileta, sou mineiro, não nego para ninguém. Mas, gente, o céu vai ser maravilhoso e as experiências do céu poderão já serem percebidas, sentidas, quando a gente estende o amor cristão aqui. Então, eu, como professor, no pastoreio compartilhado, agora em agosto, eu vou visitar os alunos da minha unidade, vocês vão ver minhas fotos, vou gravar vídeos, e eu estou convocando todos os professores de escola sabatina a fazermos o maior movimento de visitação da União Sudeste Brasileira. Nós estaremos juntos lá e vai ser uma bênção para a honra e para a glória de Deus. Obrigada, pastor Marcos, que é o coordenador, né, desse curso, né, pastor, do Professores Apaixonados. Já há quanto tempo? 10 anos nós temos o curso. Na União, 5 anos. Quantos já formados? Nós já formamos, somando todos os anos, mais de 40 mil pessoas já passaram por esse curso. Eu fico muito feliz em saber. O curso não é para um ano, para uma vez. O curso é para criar uma geração de aprendizes. E eu costumo dizer o seguinte: quem mais aprende na igreja é quem tem autoridade para ensinar na igreja. Então, como professor, a gente tem que aprender sempre. Muito bom. Que bom que você tirou um tempinho para estar conosco nesse curso. Você já faz parte dessa história de mais de 40 mil pessoas sendo alcançadas com esse conteúdo. E espero que você continue por aqui, ainda tem mais coisa interessante, mais conteúdo, mais aprendizado, e que você seja abençoado com o seu trabalho, sua família na igreja onde você congrega. Até mais!